Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Diana e eu vou continuar com vocês então no nosso exercício no AutoCAD. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam como configurar uma prancha, configurar um model layout e fazer a impressão. Então, a gente vai fazer essa configuração para o nosso desenho antes de terminar todo o desenho, tá? Porque vocês vão perceber que não tem problema nenhum. Aí depois a gente volta e eu vou dar algumas dicas para vocês de como finalizar o desenho. Na verdade, a planta baixa já está finalizada, mas como fazer os outros desenhos, que são os cortes, né? O corte, a fachada e a planta de cobertura, que são outros desenhos que também vão na prancha. Mas para vocês saberem que a gente já pode fazer isso nesse momento sem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer agora? Como vocês viram, quando a gente vai trabalhar com a parte de configuração de prancha para plotagem, que é a forma como a gente chama a impressão no grande formato, a gente trabalha no layout. Né? Então, lá embaixo, aqui nesse canto inferior esquerdo, nós estamos desenhando no Model, que é essa área infinita aqui do AutoCAD, e aí a gente vai configurar a nossa prancha no Layout. Então, a gente clica lá nessa abinha para abrir o Layout 1. Abrimos aqui, a gente tem essa janela aqui, isso aqui em vermelho é uma janela de visualização do meu Model Space, do espaço que é o Model. Então, a gente está só vendo o que tem lá, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo diminuir, tá? Se eu der 2 cliques aqui dentro, eu consigo mexer no que está lá. Inclusive, eu consigo editar, tem que tomar muito cuidado, tá? Melhor não evitar dar 2 cliques aqui dentro, 2 cliques fora para sair. E só para começar, a gente vai apagar essa janela, porque a gente vai configurar aqui primeiro. Então, para ficar mais simples. Pode selecionar e dar um delete mesmo, tá? E a gente vai configurar aqui a nossa prancha para poder começar. Antes de colocar a nossa prancha aqui, a gente pode desenhar a prancha como a gente quiser, ou copiar uma já existente. A gente vai configurar esse layout. Então, para configurar, a gente vai vir aqui embaixo, ó, onde está escrito Layout 1, clicar com o botão direito do mouse ali em cima e vir aqui em Page Setup Manager. Vai aparecer ali Layout 1 e nós vamos em Modify. Abre essa janela, que é praticamente a mesma janela que aparece quando a gente vai imprimir ou plotar. Então, a gente já vai deixar pré-configurado isso, tá? Então, primeiro a gente vem aqui e coloca a impressora. Se a gente for imprimir, já definitivamente posso até colocar uma impressora que eu tenho em casa instalada, só que aí provavelmente será só um tamanho A4, então não é o ideal aqui nesse momento. Eu posso colocar uma impressora, uma plotter, que eu já tenho aqui instalado, que não é muito comum de ter. Ou eu posso colocar essa DWG de PDF, que é uma impressora que a gente vai utilizar para gerar um PDF, na verdade, ao invés de imprimir. Mas vocês podem me falar, professora, mas eu vou imprimir mesmo. Não tem problema. Só para configurar o layout, a gente coloca essa impressora e depois a gente pode mudar na hora de imprimir. O tamanho do papel que a gente vai colocar não é uma questão muito importante, mas a gente já pode deixar selecionado o A2, que é exatamente a prancha que a gente vai colocar o nosso desenho. Então, eu vou colocar aqui ISO A2. Vou colocar o Expand só porque ela é um formato que quando a gente vai imprimir, plotar, ele pega uma área um pouquinho maior de impressão, não é um tamanho diferente, é o mesmo tamanho. Então, eu vou colocar esse daqui. Aqui no tipo de plotagem, tá nada, a gente vai colocar monochrome, que quer dizer que a gente vai plotar em preto. E uma coisa muito importante para essa configuração agora é a escala, tá, gente? No caso do layout, a nossa escala é 1000 milímetros igual a uma unidade, porque a gente está desenhando em metros. Então, a gente vai colocar 1000, porque a gente não tem opção de metros aqui, ó. Só inches, que são polegadas, ou milímetros. Então, 1000 é igual a 1. E é isso aí, pode dar OK.
e close. Prontinho. Agora, nesse espaço aqui, a gente pode desenhar uma prancha, como a gente quiser, tem que desenhar a folha com a margem e o carimbo. Ou a gente pode copiar alguma prancha que a gente já tenha. Algumas prefeituras de alguns municípios já fornecem um modelo de prancha que é o que eles querem que se coloque o projeto. Então, nesse caso, eu teria que pegar o modelo dessa prefeitura. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma prancha que eu deixei para vocês naquele arquivo configurado, que é aquele arquivo que vocês já salvaram, onde tinham os símbolos, textos e cotas, tá? Então, eu tô com ele aqui aberto já. Vocês têm que abrir o de vocês. Vocês vão abrir o de vocês e aí vocês vão lá no layout desse arquivo. Lá no layout desse arquivo, eu já tenho uma prancha no tamanho A2 desenhado, com carimbo, que é o que eu passei para vocês lá, né, no modelo final. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um Ctrl C, igualzinho nós fizemos com os outros símbolos, só que dentro aqui do layout. Seleciono toda a prancha com texto, carimbo, tudo. Dou um Enter. Vou aqui na minha aba que eu tenho, onde a gente está desenhando. E Ctrl V. Tá, ó. Ele... Não preciso colocar aqui em cima dessa folha, porque ela é só simbólica. Podem ver que não tem nenhum ponto. Eu vou colocar aqui do lado, porque eu acho mais fácil para visualizar. E essa prancha está na layer 0. Tá? Vocês podem criar uma prancha nova, uma layer nova chamada prancha, carimbo, como vocês quiserem. Eu vou colocar a minha prancha na layer texto, parede, desculpa, na layer parede. Porque é uma linha mais grossa e é a linha que vai ficar a minha margem. Os textos a gente pode deixar na layer texto mesmo. Vamos selecionando, né? Colocando. Essa linhazinha aqui, vou colocar ela na layer parede também. Ótimo. Aí vocês vão editar o de vocês, tá? Então, colocar aqui o nome do curso, o nome da disciplina, o nome de vocês, a referência, pode colocar projeto de arquitetura, e a escala tá certa 1:50 e a folha número 1 de 1. Ótimo. Prontinho, então. Cada um vai editar a sua prancha. E agora, o que eu faço? Lembram que eu mostrei para vocês quando a gente abriu aqui o layout, que já estava aquela janela? Então, vocês viram lá no material teórico, né? Que a gente trabalha aqui com viewports. Então, são janelas de visualização do que eu tenho lá no meu Model Space. O que eu vou fazer aqui agora é inserir uma viewport, uma nova viewport para eu visualizar um desenho que está lá no meu model, que é a planta. Então, eu vou vir aqui, clico aqui em Layout e venho em retangular, porque a view que eu vou colocar, ela tem um formato retangular. Independente, tá? Essa é a maneira mais fácil. Clico num ponto, clico no outro, não tem que ser um lugar exato. E ele vai abrir tudo aquilo que eu tenho lá no meu model, tá? Eu posso fazer o seguinte, gente, olha. O ideal é que vocês abram um pouquinho grande, assim. Como vocês já viram lá no desenho que eu deixei para vocês na prancha, dá para ter uma ideia já em que espaço que vai ocupar, né? Mas em algumas vezes a gente não sabe. E não tem problema. Isso aqui a gente consegue, ó, ir puxando, tá? Essa malinha retangular que está aparecendo aqui não é nada. Não quer dizer nada lá na nossa... Aqui na nossa view, ela não vai aparecer, não imprime. Eu vou podendo diminuir, então. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo mexer lá dentro, lembram? Ó, eu vou só ajustar aqui a planta para ela ficar aqui certinha. Quer dizer que está certa na escala? Não, não quer dizer nada. Agora que a gente vai ajustar a escala, talvez eu tenha que mexer de novo.
tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na minha janela, ó, e uma forma bastante simples de colocar a escala é dando o comando Ctrl 1. Então, Ctrl 1, tá? Se aperta no teclado Ctrl e o número 1, vai aparecer essa janela de propriedades. Nessa janela, ó, eu vou dar um ESC, que daí não tem nada selecionado. Então, tudo que eu seleciono aparece a propriedade dessa linha, desse retângulo, né? As coordenadas, mas não é isso que eu quero agora. Dou um ESC, eu quero as propriedades dessa viewport. Seleciono então por fora o retângulo. Ele não pode, gente, eu não posso estar clicada aqui dentro dele, que daí não vai funcionar, tá? Tenho que estar, ó, 2 cliques, seleciono só o retângulo dessa forma. E aí eu vou procurar aqui, ó, onde está o MISC. Se precisar, às vezes vocês vão ter que descer aqui, rodar, puxar para baixo, tá? Até chegar nesse MISC. E localizar aqui, ó, Standard Scale. Quando eu coloco o cursor, aparece escrito. Está escrito Custom. Eu vou clicar aqui, ó, vou abaixar e vou selecionar a escala que eu quero, que é 1 para 50. Dou um ESC e ele já está na escala, tá? Então, esse desenho já está na escala 1 para 50. Eu pego, ó, vou ajustando certinho essa janela da viewport. Dou um ESC. Eu posso, vou fechar essa janela, porque eu não preciso mais dela. Vou lá no Home e essa janela eu consigo mover, eu consigo fazer qualquer coisa, ó. Vou movendo, tá? Vou deixar ela no cantinho ali em cima, porque eu sei que depois eu vou ter outros desenhos para colocar. Então, cada desenho que eu tiver é uma viewport. Então, eu tenho uma viewport para planta, eu tenho uma viewport para planta de cobertura, e assim por diante. E aí eu consigo colocar numa prancha vários desenhos diferentes, inclusive podendo ter escalas diferentes. Então, a minha planta, por exemplo, posso colocar uma viewport e colocar a escala 1 para 50, e eu posso colocar uma planta de cobertura numa escala 1 para 100. Tá? Então, isso é bem interessante. Aí, outra coisa importante, ó, se eu voltar lá no Model, e eu vi que tinha uma coisa errada aqui na minha planta, e eu vou editar, eu vou só fazer essa linha só para vocês verem. Eu vou lá no Layout, ela aparece, tá? Então, tudo que eu faço no Model vai aparecer aqui nessa viewport, que ela é uma janela que está vendo o que aconteceu lá no Model. Vou voltar lá e vou apagar essa linha. No Layout. Inclusive, vocês viram que a minha linha que estava traço ponto, agora não está mais aparecendo traço ponto, né? Ela está aparecendo uma linha contínua. E isso é um problema da escala. Não tem problema. No próximo vídeo que eu vou fazer, quando a gente já estiver finalizando, eu vou explicar para vocês como que ajusta. Parece que as minhas louças e equipamentos sumiram, mas é por causa da cor deles, tá? Só por isso. Gente, uma outra coisa importante aqui. Essa linha que tá, essa layer da minha viewport, eu coloquei na que eu estava usando, que é a linha de corte. Não é muito legal, tá? Porque vai, na hora que plotar, ficar esse retângulo em volta. Eu não quero que fique. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma layer. Então, nós vamos aqui, ó, no Home, na aba Home, em Layer Properties. Eu vou criar uma nova layer, tá? Chamada Viewport. Porque eu vou usar ela para, gosto de maiúscula, para selecionar esse retângulo. Eu vou colocar aqui uma cor bem escandalosa para eu não me confundir, tipo esse verde. O tipo da linha vai ser contínua. A espessura não é importante, gente, porque eu vou fazer o seguinte, pode deixar na que tiver aí. Eu vou vir aqui, ó, lá na impressorinha e vou colocar para não imprimir. Então, o que acontece? Ela pode aparecer aqui para mim, mas na hora que eu for gerar a impressão, esse retângulo não sai. Tá? Então, isso é bem interessante. E pronto. Fecho aqui. Seleciono o meu retângulo e venho aqui na minha layer Viewport. Pronto. Dou ESC. Está configurado. Tá? E agora? A próxima atividade que vocês foram fazer, vocês vão
esse arquivo e uma prancha já em PDF. Não precisa entregar terminada ainda com os outros desenhos. Mas como que a gente faz para gerar esse PDF? Que é como se fosse imprimir mesmo, né? Então, vocês também já viram isso no material teórico. Como que a gente faz aqui? A gente vem ou aqui no símbolo do AutoCAD, ou a gente vem aqui no símbolo da impressora, tanto faz. Tá? Eu vou vir aqui no símbolo do AutoCAD, vou vir em Print e Plot. Se aparecer esse recado para vocês, vocês podem colocar Continue, tá? Já está configurado daquele jeito que nós tínhamos configurado, então praticamente eu não tenho que fazer mais nada. O que eu tenho que fazer é vir aqui ó, em What to Plot. O que eu quero plotar? Eu vou colocar Window, que eu vou selecionar uma janela, e aí ele já fecha e já vem para eu selecionar. Ó. Ele pede, especifique o primeiro ponto. Então eu vou selecionar ó, essa extremidade da folha, e aí ele pede próxima extremidade, corner, esquina. Vou clicar nesse outro ponto. Ele já voltou para minha janela. Eu posso colocar aqui para centralizar, só por segurança, e vou em Preview. Vou pré-visualizar para ver se está certo. Olha lá que bonitinho. Tá? Falta arrumar essa linha aqui, que a gente vai arrumar depois. E vocês têm que editar o carimbo de vocês. Mas eu venho aqui, eu olho, ó, inclusive eu consigo ver se está tudo certinho, as layers, o meu desenho, né? Tá tudo ótimo. Olha lá, janelinhas com as espessuras corretas. Se tiver certo, Enter. Dou OK. Se não tiver, eu posso cancelar, arrumar alguma coisa e voltar para a impressão. Se eu dei a janela errada, é só voltar em Window, ó, eu consigo selecionar de novo. Um ponto, outro ponto, OK. E aí ele já vai me perguntar onde eu vou salvar. Caso eu fosse imprimir, cancela, eu venho aqui e seleciono a impressora. Por exemplo, na minha casa é essa Samsung. Então, eu colocaria a impressora e daria OK. Claro, se eu mudar para a Samsung, que é a minha impressora, ó, ela vai dizer que eu não tenho, a impressora não tem tamanho A2. Então, ele só vai me dar a opção de A4. Eu não vou mais conseguir imprimir a folha inteira, vou imprimir só um pedaço, ó. Vou dar preview para vocês verem. Então, esse pedaço aqui. Eu poderia, vou dar um ESC para voltar, selecionar só o que eu quero. E aí a escala eu posso dar um ajuste aqui. Preview. E aí tudo bem, dou um ESC. Tá? Não é o que a gente quer. Eu vou voltar à configuração que estava, que é a DWG de PDF. O tamanho era ISO Expand A2, como já estava. Window, eu vou selecionar a prancha inteira. Preview. Está certo? Enter. E dou OK. E vou colocar onde eu quero salvar. Então, aqui, eu vou colocar lá na minha pasta que eu já estou trabalhando, né? Esse arquivo. Então, aqui em projetos. E já está aqui, eu vou colocar Diana, meu nome. Prancha 1. Certo? E save. Ele aparece aqui processando a impressão e aí ele já vai abrir, ó, certinho ali o meu arquivo. Certo? Esse arquivo é um dos arquivos que vocês vão carregar na atividade dessa aula, então. Eu volto com vocês em mais um vídeo para a próxima aula, dando dicas de como que vocês vão finalizar esse desenho. Certo, turma? Espero que vocês tenham entendido, façam com tranquilidade e carreguem a atividade. Até a próxima aula.